Marcos, eu sempre percebo que se eu não fizer as coisas, tudo fica dependendo de mim na minha empresa. Nada anda sem eu estar por perto, sem eu estar resolvendo, decidindo ou empurrando. Esse é um dos maiores sintomas e erros invisíveis que travam o crescimento das empresas. E eu escuto isso diariamente dos empreendedores. Então você, que é dono de uma pequena empresa, você também percebe que a sua empresa depende de você o tempo inteiro, que se você não estiver por perto, cuidando, resolvendo, fazendo as coisas, nada anda sem depender de você? No episódio de hoje a gente vai falar sobre como isso acontece e como você pode começar a formar uma equipe que realmente anda sozinho. Eu acho que esse é o sonho de 100% dos empresários, né? Seria ver a empresa andando sozinho sem ele ter que estar ali para que as coisas acontecessem, né? Então, o empresário ele quer tirar férias, ele quer sair, ele quer poder viajar. Exatamente. E ele não consegue porque a empresa depende dele. Bom dia, Vini. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo. Bom dia, porque a gente está gravando de manhã, né? Mas é isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de ADM, episódio número 24. E hoje a gente vai falar sobre o erro invisível que faz a sua equipe depender de você para tudo e como você vai sair disso, né? Então, eu já falei para você de alguns sintomas. Sim. Você vai ver que a empresa depende de você para tudo, que se você não estiver por perto, as coisas não andam. Ou você está resolvendo tudo, ou você está apagando incêndio, ou você tem que decidir tudo, ou você tem que puxar todo mundo para poder as coisas serem feitas. Então esse é um episódio muito, muito importante que a gente vai trazer hoje. E é um episódio baseado, inclusive, em relatos, né, reais dos nossos alunos, né, de donos de pequenas empresas que passam por isso e trazem esse relato pessoalmente para mim, né, Vini? Exatamente, Marcos. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo, né? Boa noite a quem vai estar ouvindo quando esse podcast for ao ar. E exatamente. Bom dia e boa tarde para quem for ver em outro horário, né? Exatamente, até porque somos dinâmicos e exatamente. Agora cada um escuta bem na hora que bem entender, exatamente, né? A questão dos streams, redes sociais, o YouTube, né, nos possibilita exatamente. Essa diversificação. E só que tem um ponto muito importante. Sim. Por favor, não deixem aí, você vai cometer mais um erro se você não deixar o seu like e não compartilhar esse episódio com outros donos de empresas que você conhece, que precisam ouvir esse podcast. Então, exatamente. Já deixa seu like, mesmo no começo do vídeo. Se você não gostar, depois você vai lá dar um dislike. Mas eu sei que você não vai se arrepender, então já deixa logo o seu like, porque isso vai ajudar bastante a gente a levar esse episódio para mais pessoas. Com certeza. E se você for novo no canal, por favor, se inscreva, porque aqui a gente está toda semana trazendo conteúdo para ajudar o dono e a dona de empresa a ter uma melhor... um negócio mais desenvolvido, né? Um negócio menos dependente dele, né? Exatamente. Esse inclusive é o ponto que, tipo assim, é objeto de desejo de todo mundo que tem um negócio e que exatamente. Vive sufocado, né? Parece que o empresário faz o dono da empresa tem que fazer meio o papel de um povo, né? Tem 1000 braços em todos os lugares para tentar resolver tudo. Sim. Isso acaba sendo muito complicado, muito desgastante, por hora, às vezes até tentando se desdobrar ele não consegue. E essa dinâmica que a gente vai ter hoje aqui, essa conversa, justamente para tentar resolver essa questão que ele tem, sim. Trazer aqui os primeiros passos, as primeiras perfeito. Ações que ele precisa para ter essa situação resolvida na empresa dele, né? Perfeito. Até porque ele não abriu um negócio para viver escravo daquele negócio o tempo todo. Eu costumo dizer que tem pessoas que abrem um negócio para fugir da CLT. Uhum. Só que aí ele mesmo constrói uma CLT para ele. Às vezes até dobrada, né? E não tem nada de errado, tá, pessoal? Não tô falando isso porque se CLT é ruim, não sei o quê. Não é isso. Mas é porque tem gente que quer galgar degraus mais altos e tudo mais. E tá tudo certo de você empreender e construir seu negócio. Só que você acaba virando um próprio
CLT da sua própria empresa e que você não consegue desfrutar dos benefícios de ser um empresário. Sim. Né? Que o benefício financeiro, de liberdade de tempo, né? São as liberdades geográficas, financeiras, emocionais, temporais. Então, são muitas liberdades que, sendo empresário, você pode galgar, mas que, no fim das contas, a maioria dos casos, né, que a gente vê por aí, são pessoas que, de fato, constroem uma empresa para virar a CLT da própria empresa, né? E aí eles não conseguem, por exemplo, tirar esses proveitos, né, que o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial concede pra gente. Exatamente. Pior ainda, viram um CLT sem os benefícios de um CLT. Exatamente. Né? Porque você acaba trabalhando mais, você acaba, por muitas das vezes, não conseguindo ter lucro. Sim, que o negócio pode entregar, sim, né, total. como dono. Enfim, mas a gente está aqui para resolver esse tipo de problema. Sim. Já temos episódios aqui sobre questões financeiras, né? Sim. Sobre outros assuntos importantes para o gerenciamento de um negócio ou empresa. Mas hoje a gente vai falar sobre o erro oculto, né? Que faz a empresa depender do seu dono, do seu criador. E essa dependência se perpetuar por anos, meses, enfim, o tempo que a empresa existe. Total. Para começar, eu queria te perguntar por que muitos empresários se tornam gargalos da sua própria empresa? Por que isso acontece? Onde isso nasce? Qual que é a origem? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque a maioria dos donos de pequenas empresas não conseguem perceber esse momento. Eles não conseguem perceber exatamente o momento em que eles viram o gargalo do negócio. E eu estava até explicando para um empresário, né? Inclusive veio aqui pessoalmente para a gente conversar sobre. E eu estava explicando para ele o seguinte: o empresário ele pode trilhar dois caminhos e os caminhos são muito parecidos com o processo de produção. O processo de produção, da cadeia de produção de um produto, você pode ter dois caminhos. Sim. O primeiro caminho é o caminho puxado, onde a demanda puxa a produção. Sim. E ele pode ter o caminho empurrado, onde a oferta empurra a produção. Qual que é a diferença? Puxado, eu vendo muito primeiro, ou seja, tenho muita demanda de mercado e eu produzo conforme a demanda. O caminho empurrado é o contrário. Então, eu produzo muito e aí eu crio uma oferta, né, de muita produção. Então, isso tende a, por exemplo, baixar o preço do meu produto, porque eu tenho muito produto para vender. Então, sim, a minha oferta é maior do que a demanda, logo o meu preço é menor. E da mesma maneira, seguindo esse mesmo conceito, é o conceito empresa e empresário, tá? E aí o que acontece? Quando o empresário ele se desenvolve, ele cresce como empresário, como profissional na gestão da empresa dele, ele puxa a empresa para o crescimento, certo? Sim. Quando o processo é o contrário e o empresário, a empresa cresce, mas o empresário ele continua com os mesmos conhecimentos e conceitos que ele tem desde quando a empresa dele era um pouquinho menor, ele começa a ser puxado pelo crescimento da empresa. Então, a partir do momento que a empresa cresce mais do que o nível, a capacidade de conhecimento do empresário, ele se torna o gargalo da empresa. Sim. Porque ele começa a travar os processos, ele começa a centralizar as coisas, ele começa a ter às vezes um certo receio, um medo. Sim. E a empresa quer crescer, ela quer expandir, mas ela fica travada porque o empresário ele vira uma âncora do negócio. Então, ele se torna o gargalo da empresa nesse momento. Então, é o que eu sempre falo, né, para os nossos alunos lá no programa Administrador de Resultado, é que eles não podem ser a âncora da empresa e, ao contrário, eles têm que se desenvolver para que eles tragam a empresa para o crescimento que eles querem. Exatamente. Eles não podem deixar ou esperar que a empresa cresça por conta própria ou até muitas vezes por conta de uma demanda de mercado que veio e ele surfou na onda e a empresa cresceu, mas e aí?
como continuar aproveitando esses benefícios? Não é possível. Por quê? Porque simplesmente ele vai ser o gargalo do negócio dele, entendeu? Exatamente. É um processo até natural em parte, né? Você dá origem ao seu negócio, à sua empresa. Ela naturalmente vai crescer porque é algo novo no mercado. Às vezes ela traz uma solução que os outros não entregam, um detalhezinho assim. E aí uma pessoa vai dizendo, vai lá em fulano, que ele é bom. Sim. Aí você se torna conhecido, naturalmente você cresce dessa forma. Sim. Só que esse crescimento bate no teto, né? Sim. E aí é que entra principalmente a questão, a figura do empresário, né? Do dono do negócio, saber, isso aqui tem um teto de crescimento, mas eu preciso ir além disso aqui. Como é que eu faço para que o meu negócio passe disso? Se torne um negócio um pouco mais à frente, né? Justamente por conta desse crescimento bater no teto. Eu queria te perguntar, a gente falou aqui, né? Você trouxe muito a questão, figura do dono do negócio como centralizador das coisas, que ele tem essa cultura, né? De, às vezes, quando não se desenvolve junto com a empresa, ele acaba acumulando coisa. Junto com esse acumular coisas que vem para ele, essas funções, tem muita questão do deixa que eu resolvo. Você acha que isso alimenta ainda mais essa dependência? Sem dúvida, porque o deixa que eu resolvo nada mais é do que, olha, eu não confio que você vai entregar o que eu quero que você entregue. O que ele está fazendo? Ele está tirando a responsabilidade do colaborador, está tirando a expectativa de resultado, e está trazendo, inclusive, uma frustração pro funcionário da empresa. E esse cara não vai conseguir entregar nada porque o dono da empresa não confia nele. Então, o deixa que eu resolvo é uma cultura de centralização e de falta de confiança também. E isso faz com que você não evolua o teu time, não evolua a tua equipe, não gere pessoas com confiança para entregar resultados. E o que mais vai acontecer é que você cada vez mais vai se tornar o gargalo, porque você vai assumir cada vez mais responsabilidades da qual você não tem braço para isso, né? E o crescimento de uma empresa, ela se dá a partir do momento que ela consegue escalar sem esforço. Sim. Então, por exemplo, como é que eu vou escalar as vendas? Vou pegar um exemplo, o meu próprio exemplo, né? Como é que eu escalo as vendas da minha consultoria se o meu principal recurso é tempo? Né? Sim. Então, como é que vai chegar uma hora que ou eu vou cobrar extremamente caro para que eu cresça mesmo de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira limitada, porque vai chegar um ponto que, mesmo que eu cobre, sei lá, 500 mil reais a hora, ainda assim eu vou ter as mesmas 24 horas por dia para poder atender, né? Ou seja, as 40 horas semanais, 60 horas por semana para atender, então ainda bate no teto. Sim. Né? Sim. Então, como é que eu vou conseguir escalar isso de uma maneira onde eu não seja o gargalo disso, certo? Então, a partir do momento que eu descentralizo, né, eu tiro de mim as responsabilidades. Então, imagina, no caso de um advogado, no caso de um médico, por exemplo, não é você atender mais você como profissional, mas é você ter, por exemplo, pessoas, equipe, estrutura, descentralizar, foca na tua qualidade e na tua cultura para entregar resultado, mas traz pessoas, exatamente, entendeu? Que consigam entregar o mesmo serviço que você, na mesma qualidade, com o mesmo valor, para que você consiga escalar isso, né? Mas, por exemplo, imagina que, sei lá, você é dono de um mercado, aí você quer centralizar tudo. Ou casos como eu já vi, por exemplo, de uma hamburgueria, porque tinha um baita de um potencial, mas o dono extremamente centralizador. Então era o cara que queria ficar no caixa, era o cara que queria fazer o hambúrguer, era o cara que queria fazer tudo, porque ele não queria passar a receita do pão dele, ele não queria passar a maneira com que ele fazia os sanduíches, mas também não confiava de deixar ninguém no caixa do negócio. Então ele era tipo o atacante, o zagueiro, ele batia o escanteio e corria para cabecear,
e ainda era o técnico para fazer substituição. Né? Era então, os 11. Chega um ponto que você não vai aguentar mais. Não dá. Você vira o gargalo de fato. Sim, exatamente. Acho que é um ponto importante da gente deixar claro aqui que essa questão a gente falou do deixa que eu resolvo, né? Sim. Da cultura do dono. Sim. Mas é importante dizer que, tipo assim, quando a gente está falando aqui de que o dono tem que delegar, tem que passar a confiança pro seu time, ter uma equipe estruturada para que o negócio não dependa dele. Uhum. Mas isso não significa que, tipo assim, cara, você virou dono, você delega, mas você não ajuda em nada o seu time mais. Não é assim. Não. Você vai ajudar quando for necessário. Uhum. Mas o importante é fazer com que aquilo não se torne um hábito, não se torne rotineiro. Do teu time toda hora precisar de você para fazer tudo. Para que a coisa ande. Porque aí quando você tem uma situação em que você depende o teu time depende de você para fazer tudo se torna urgente. Tudo se torna essencial. Teoricamente, né? Sim. Aí realmente fica complicado você até tentar expandir às vezes o negócio, não tem como expandir, porque você quer se você precisa estar presente em todos os lugares, você não é onipresente, né? Uhum. Então tem essas questões. Eu queria que você falasse agora um pouco a diferença, por exemplo, entre centralizar e controlar. Veja bem, só antes de falar sobre isso, tem um ponto que eu considero muito importante de falar, que é em relação a essa questão de não ajudar. Não é o fato de não ajudar a equipe, porque senão a equipe vai ficar mal acostumada. Sim. E tal. Não é esse o ponto, tá? Até porque quando você tem uma equipe, o teu principal objetivo é eliminar as barreiras e as dificuldades que a sua equipe tenha para que ela possa entregar resultado. Então não é porque eu tenho uma equipe e você vai ter que se virar e o problema é seu. Não é esse o ponto, tá? O que o líder faz, tá? É, de fato, ajudar ao máximo o colaborador para que ele entregue resultado. Sim. Não é simplesmente eu vou lá e delargo na tua mão e falo, se vira, tá aí, não me procure, até porque eu quero resultado. Uhum. Tá? Eu quero resultado. Então, se eu não ajudo o meu colaborador, eu estou prejudicando, não estou prejudicando ele, eu estou prejudicando a companhia, a empresa de uma maneira geral, certo? Sim. Então, esse ponto é um ponto que eu quero deixar muito claro. E eu gosto de trazer até um exemplo, que é a corrida de 100 metros com barreiras. Né? O que acontece? O líder, ele está ali justamente para tirar as barreiras, para fazer com que o colaborador, o funcionário, ele consiga executar as tarefas de uma maneira melhor e mais eficiente para gerar mais resultado. Sim. Tá? Então, o líder, ele tem que ser extremamente prestativo. Não é o fato de que ele vai realizar as tarefas pelo colaborador, mas ele tem que estar ali para auxiliar, sim. Isso é importante. Sim. Rapidinho. Desculpa até te cortar, mas eu acho importante, por exemplo, saber onde é que isso passa de apenas um auxílio para uma dependência. Porque, por exemplo, às vezes você tem um negócio em que você precisa estar auxiliando o teu colaborador, né? Vai chegar algumas atividades em que você precisa, de fato, auxiliar, dar um suporte, um direcionamento, algo nesse sentido. Mas eu sei que existe um ponto entre apenas auxílio e virar dependência. Né? Eu consigo, por exemplo, pensar na métrica de quantidade. Se você começa a ajudar demais o teu colaborador, isso se torna uma dependência, certo? Depende. Uma métrica, por exemplo... Depende. Mas uma métrica pode ser a qualidade, pode ser a quantidade de vezes que isso acontece, certo? Volto a dizer que depende. Beleza, mas pode ser. Depende, mas pode ser, em alguns casos. Aí justamente vem essa pergunta, esse questionamento. Tipo assim, quando é que ele pode identificar que, por exemplo, passou de apenas um auxílio para virar de fato dependência? O que acontece? Isso tudo, cara, isso é muito variável, porque a gente tem que entrar no ciclo dos 4 estágios de maturidade do colaborador. Uhum. Certo? Sim. Então, vamos dizer o seguinte, que um colaborador, para ele sair do estágio inicial de maturidade até o estágio de delegação plena de responsabilidade, demora 2 anos. Então, eu não vou dizer para você
que em 2 meses isso já virou rotineiro e eu tenho um colaborador dependente. Não, eu tenho um colaborador que não está pronto ainda. Sim. Então, por isso que eu digo que depende, em qualquer situação. Vamos pegar um exemplo de um médico. O cara fez 6 anos de faculdade. Sim. Certo? Sim. Beleza. Mas aí ele tem que fazer 1 ano de residência. Uhum. Esse 1 ano de residência dependência, não, é preparação. Sim. Você entendeu? Sim. Então, isso que eu tô querendo dizer, a questão de depende da situação, depende do estágio de maturidade que o colaborador tá. Entendi. Por quê? Porque, por exemplo, vou pegar novamente o caso do médico. Ele fez 6 anos de aula, ele estudou 6 anos, 12 semestres na faculdade. Só que ele não está pronto praticamente para atuar. Então ele faz o processo de residência justamente agora para que o processo prático seja mais intensificado na carreira dele, para que ele esteja apto a atuar de maneira plena. Sim. Certo? Sim. Assim como um engenheiro, por exemplo, existem níveis. Existe o nível de analista, o júnior, o pleno, o sênior. Então você vai ver um cara que assume, por exemplo, um engenheiro de software, ele só vai assumir responsabilidades de fato a partir do estágio do nível pleno. Uhum. Até lá, ele tem dependência do líder dele, sim. Sim. Então, não é um processo que não vou ser hipócrita aqui e dizer, em 1 mês tu vai ter tua equipe 100% independente de você. Não. Um processo. E sim, talvez. Sim. Se você tem uma equipe que está, sei lá, 2, 3, 4 anos com você, beleza. Uhum. Entendeu? E também vai no nível de preparação que você dá para o seu colaborador. Então, por isso que eu falo que depende. Sim. Métrica de tempo e de quantidade que ela precisa de você não é uma métrica que por si só define se essa pessoa depende de você ou não. Sim. Porque é o seguinte, vamos supor que que eu dependo de você. Vamos dizer que eu sou seu colaborador. Sim. E aí você passa uma coisa para eu fazer e eu tenho dúvida. Uhum. Aí todas as vezes que eu tenho dúvida, eu vou lá e te procuro. Aí você fala, não, pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que eu resolvo. Você acha que eu vou perder a dependência quando? Nunca. Nunca. Nesse jeito aí, nunca. Nunca. E é uma questão de quantidade? Não. Não é uma questão de quantidade. Então, quando eu vou lá e faço o inverso, por exemplo, eu vou lá e te procuro, olha, eu tô com dificuldade disso aqui. Você vai lá e fala, ó, você faz assim, 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 assim. Beleza. Ainda assim, existirão dependências. Por quê? Porque é um processo de ganho de confiança. Uhum. É um ganho de confiança. Então, a partir do momento que você vê que a pessoa já tem confiança, você pode dizer, ó, você já sabe o que fazer, fica tranquilo, vai lá e faz. A própria pessoa ela vai conseguir fazer por conta própria. Sim. Na maioria dos casos, a dependência não é por causa da equipe, é por causa do dono, que tem dependência emocional em controlar tudo. Uhum. Aí vem agora a diferença entre centralizar Exatamente. e controlar. Eu centralizo quando eu trago tudo para mim, só eu faço, só eu sei, só eu conheço, só eu consigo entregar, só eu resolvo. Quando eu controlo, eu crio um ambiente seguro. Então eu vou lá, delego para você, mas eu estou de olho, eu presto atenção, eu metrifico os resultados, eu acompanho as entregas, eu controlo o ambiente, mas eu deixo você fazer o seu trabalho. Essa é a diferença. Então, por isso que, novamente, eu bato na tecla. Não é quantidade, não é tempo, é a maneira com que a situação é conduzida. Você pode, em 1 mês, ter uma pessoa que dependia de você e uma pessoa que se torna uma pessoa completamente independente no trabalho. Você pode ter uma pessoa que vai trabalhar 10 anos contigo e a culpa vai ser sua porque você que não se liberta da dependência. Você que é dependente. Na maioria, assim, vou dizer, 99,9% dos casos, a dependência não é do colaborador. A dependência é do dono. Porque ele está preso emocionalmente na tarefa, na demanda, no trabalho. Sim. E ele não quer se libertar daquilo. Uhum. Ele não quer deixar que as coisas sejam feitas da maneira que tem que ser feita. Entendeu? Sim. Então essa é a diferença.
Perfeito. Não, maravilha. A gente entende aí com essa fala que de fato é uma construção, né? Essa questão de não ter colaboradores que dependem de você, de fato é uma construção e um desenvolvimento que leva, às vezes, tempo, tem ali um tempo mínimo, às vezes a pessoa consegue se desenvolver, depende também da pessoa, né, que você está treinando, às vezes algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolvimento do que outras, mas é uma construção de fato a ser feito. Eu queria te perguntar agora... Antes de você perguntar, eu vou fazer até um adendo. Sim. E é por causa do apego emocional do empresário. É por causa do apego emocional do empresário que hoje, cada vez mais, se tem pessoas incompetentes e pessoas que não entregam resultado na empresa, pessoas que acreditam que tudo que ela faz está bom e que tudo que ela fizer a mais já é um absurdo por causa do dono. Uhum. Então, quanto mais ele é apegado emocionalmente às coisas e centralizar as coisas, mais ele instala na cabeça da pessoa que quando ela tiver que fazer algo a mais, meu Deus, é um absurdo, é uma exploração, é não sei o quê. O mundo hoje profissional tá desse jeito por causa do próprio dono, por causa do próprio empreendedor, que centraliza tudo, não delega, e quando você vai delegar e vai cobrar do colaborador, as pessoas acham isso um absurdo. Sim, exatamente. Tá? Então eu tenho que fazer um disclaimer sobre isso, porque realmente é um ponto muito importante. Uhum. Você passa a vida toda, no caso, né, operando de uma forma centralizada, sim, pedindo para o colaborador fazer apenas o necessário ou coisa simples. E aí, quando você muda essa rotina de ver de uma única forma, vamos dizer assim, de vez, né? De repente, virou a chave de um dia para o outro, o dono da empresa entende, por exemplo, ele entende que, não, eu trabalhei muito sozinho de ontem para cá. Amanhã em diante vai ser diferente na minha empresa. Aí ele passa a delegar tudo para todo mundo, só que isso choca com a realidade da própria empresa, né? Exatamente. Até nesse ponto é muito importante o dono do negócio saber. Existem métodos e existem processos para que essa delegação aconteça, né? De forma gradual. As pessoas acham que delegar é simplesmente você chegar para a pessoa e falar, toma aqui, faz aí e se vira. Mas delegar, e aí acha que é delegar tarefas. E eu tenho uma teoria, eu construí uma teoria, sim, sobre delegação de responsabilidades, que é algo completamente diferente e que é algo que é muito superior e que isso aumenta em até 90% da eficiência e resultados do colaborador quando você delega responsabilidades. E a gente traz isso dentro do método administrador de resultados, né? E dentro do método a gente traz assim, de uma maneira muito profunda ensinando sobre isso. Então, não é só delegar tarefas que vai resolver o teu problema. Existe um método correto para você delegar e delegar resultados, né, para o colaborador, e aí você colher os frutos disso. Exatamente. Ainda falando sobre a questão de dependência, né, de tudo girar em torno da centralização para o dono, eu queria te perguntar como o excesso de dependência cria, por exemplo, lentidão, insegurança e até o próprio medo de crescer do empresário, do empreendedor. Vamos lá. O excesso de dependência ele vai criar uma série de fatores, tá? Sim. Ele vai sim criar lentidão, porque todo mundo vai ter que esperar por ele, para que ele sempre vai ter que esperar ele se mover para poder se mover depois. Sim. Né? Cria insegurança, porque ninguém nunca vai ter experiência, por exemplo, de passar por erros, de errar e entender como não errar, como consertar o próprio erro. Então isso também gera uma certa insegurança. E o medo de crescer é o seguinte, cara, se minha empresa crescer, minha empresa já está ruim desse jeito, se eu crescer mais, piora. Mas esse pensamento é justamente por falta de um método de gestão. É falta de conhecimento. É como eu falei lá no começo. Não é a empresa que cresce e puxa o dono. Porque quando a tua empresa cresce e tu não cresce primeiro, tu não está no mesmo patamar
do teu negócio, cara, a tua empresa vai te engolir em problemas, em caos, em incêndios. Então, quando você, que é o dono, e por isso que a gente faz... Ó, você que está assistindo aqui, se você chegou até aqui, já vou te dar parabéns. Porque se você está aqui nesse momento, você entendeu que você precisa construir o teu conhecimento primeiro. Você precisa crescer muito mais do que a tua empresa, porque é você que faz a empresa crescer, não o contrário. Sim. Não é a empresa que faz você crescer, é você que cresce e cresce o teu negócio. Então isso é extremamente importante, isso é muito relevante. Então quanto mais você se capacita, você cria conhecimento, você implementa métodos, mais a tua empresa cresce. E ela cresce como? Organizada, controlada, tá? Então você primeiro tem que crescer para puxar a tua empresa para cima. E não o contrário. Não é a tua empresa lá em cima e tu tentando subir uma cachoeira nadando. Não vai acontecer. Não vai rolar. Uhum. Entendeu? Então, o ponto aqui é o seguinte. Ou tu cresce e faz a tua empresa crescer, ou a tua empresa cresce, o caos se instaura e você vai falir. Não tem dois caminhos. Né? É só isso aí que você tem. Sabe? Então, o ponto aqui é, quanto mais você centraliza, quanto mais você cria dependência, de tudo tem que ser você, tudo tem que ser eu, tudo tem que passar por mim, cara, a empresa não vai para frente. Por quê? Porque fica preso. O dono da empresa ele tem duas funções no negócio. Criar uma cultura de excelência, de crescimento e de resultado e fazer a empresa crescer. Eu diria que é literalmente criar uma cultura de crescimento e resultado, e a segunda tarefa dele é fazer com que essa cultura funcione. Sim. Literalmente. Então, esse é o trabalho do dono da empresa. Só que algumas pessoas não entendem isso. E aí, quando você não dá valor, não visualiza a importância disso dentro do negócio, você cria dependência, você centraliza as coisas, você deixa as pessoas inseguras, com medo. A empresa não cresce, ela vai ficar travada. Sim. Entendeu? Então, para mim, esse é o ponto central aqui da coisa. Perfeito. Você trouxe aí alguns pontos, alguns relatos sobre o que a dependência causa dentro do negócio, né? Só que aí eu queria te perguntar também algo voltado mais para para outras causas, outros efeitos que essa dependência tem, por exemplo. Que é quando tudo passa, por exemplo, pelo dono da empresa, a sua empresa, por exemplo, ela não cresce. Mas tem outro ponto também que é a questão dela andar para trás, né? Sim. Tipo assim, ela já não crescer não é bom. É ruim já não crescer. Total. Só que tem um ponto de que, tipo assim, você chega num estágio que a empresa depende tanto de você que piora, porque você passa a não crescer e passa a ficar para trás com relação aos seus concorrentes e com relação até o que você já foi um dia. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, por gentileza. Porque vai... O que acontece? Quando tudo passa pelo dono da empresa e o fato da empresa não crescer, e às vezes ela regride... Sim. É justamente o fato de que o dono ele se torna o gargalo do negócio. O dono ele vai ficar tão preso ali no que ele faz e tudo depender dele que ele vai começar a perder a oportunidade. As coisas vão passar por ele e ele vai perder. Sim. As coisas vão passar por ele e elas não vão acontecer. Por quê? Porque ele vai estar tão ocupado com algumas coisas, né, que de fato as coisas não vão andar. Né? Isso é muito natural. Então, assim, eu diria que essa questão é uma questão muito mais de consequência da coisa, a consequência dele centralizar tudo isso, tá? Então, quanto mais ele centraliza, mais dependência ele gera. Quanto mais dependência ele gera, mais a empresa consome ele e mais a empresa fica travada e ela vai começar naturalmente a andar para trás, porque ela vai começar a perder oportunidades. Perfeito, perfeito. A gente está falando aqui, né, sobre dependência e você já tocou num ponto aqui nesse próprio episódio, que foi a questão dos 4 M's da fase que tem o colaborador dentro do negócio, dentro da empresa, fase de desenvolvimento. Sim. Né? Eu queria que você abordasse um pouco mais esse tema, porque, por exemplo, dentro desse desenvolvimento, a gente está falando aqui sobre delegação,
Existe a parte importante que é você delegar para a sua equipe, para os seus colaboradores. Sim. Dentro disso, a gente precisa ter, por exemplo, uma equipe que esteja bem treinada, bem qualificada para executar as funções que são passadas para elas. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação de como eu posso identificar que a minha equipe já está bem treinada, por exemplo, para executar as tarefas que hoje dependem 100% de mim, mas vai passar a depender deles, a responsabilidade vai ficar com eles. E também que você falasse da relação, por exemplo, como eu posso identificar que eu tenho uma equipe, por exemplo, que já está pronta para executar as tarefas, mas ainda precisa de acompanhamento e desenvolvimento na questão do pensar sozinha, de ser totalmente independente, nesse caso. Entendeu? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação. O ponto que a gente tem que começar a partir do princípio é: se isso hoje é centralizado em você, sua equipe não está pronta. Esse é o primeiro ponto. Tá? Se você está centralizando tudo em você, sua equipe não está pronta. Ela não está treinada, ela não tem conhecimento, ela não tem processo e ela não tem capacidade de fazer por conta própria. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, como que a gente faz essa transição? Aí é diferente. Por quê? Porque agora o foco é em desenvolver processos, em padronização, em treinamento, em campo de batalha. Como é que eu vou fazer com que a pessoa esteja apta a fazer as coisas e tomar decisões para resolver problemas sem mim? Deixando ela fazer. Pura e simplesmente. Ah, Marcos, mas ela vai errar. Vai. Faz parte do processo. Faz parte. Ah, Marcos, mas ela vai me dar prejuízo na matéria-prima. Vai. Você já viu piloto de avião se formar sem pilotar um avião? Não. Você já viu um médico se formar em medicina sem dissecar um cadáver, sem estudar um cadáver, sem estudar um corpo humano? Tem que passar pela parte prática. Como é que você tira a habilitação se dirigir um carro ou uma moto? Não tem como. Você vai errar. Tem alguns lugares que até disponibiliza simulador, mas tem que ter prática. Você vai errar, você vai apagar o fogo, você vai deixar o carro morrer na ladeira. Vai acontecer um monte de coisa, velho. Vai acontecer. Sim. E a gente tem que ter consciência disso. Só que, aonde que a gente acerta quando eu crio um ambiente controlado para você errar? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, vou pegar um exemplo pegar um exemplo do próprio Cauê, que tá ali gravando esse episódio com a gente, né, Cauê? O Cauê, ele é nosso gestor de tráfego e nosso editor de vídeos. Sim. Então, se eu fosse um cara centralizador, eu não teria deixado, desde o primeiro vídeo que o Cauê editou, eu teria dito, não, pode deixar que eu faço. Mas aí eu crio um ambiente controlado. Como é que é o ambiente controlado? Eu peço para ele editar e eu vou assistir. Aí eu vou ver o que precisa melhorar e falo, ó, você melhora nisso, nisso e nisso. Onde é que a gente evolui? Onde é que a gente aprende? Onde é que a gente toma as melhores decisões? Quando a gente erra e aprende com os nossos erros. Então eu vou lá, dou feedback e ele melhora. Hoje eu não preciso mais assistir os vídeos antes. Sim. Por quê? Porque eu já sei que ele tem competência para fazer da maneira certa. E ainda assim ele manda para mim só para a título, né, Cauê, de confiança, de dizer assim, não, eu quero a aprovação do Marcos. Sim. Mas eu sei que os vídeos estão bons. Inclusive os memes estão super engraçados. Tô adorando cada um dos memes que o Cauê tem postado. Então, assim, são pontos que o momento de você identificar isso é quando, de fato, você cria um ambiente controlado e tua equipe começa a gerar resultado ali. E aí você vai soltando aos poucos. Então, você não começa dirigindo um carro numa autobahn a 400 km por hora. Não vai dar. Você começa num terreno vazio, grandão, sem ninguém, sem risco nenhum. Sim. E aí você começa a dirigir ali. É o ambiente controlado. Aí depois você vai para uma rua menos movimentada. Sim. Depois, né, você vai... Aí você chega na avenida principal. Mas até chegar na avenida principal, cara, você passa pelo terreno vazio. Exatamente. É um ambiente controlado. Então você não chega de primeira e bota a pessoa lá no olho do furacão e fala, se vira. Ela vai dizer, Deus me livre, eu vou dar pé disso daqui. Deus me livre, tô fora. Sim. Óbvio, eu também faria a mesma coisa. Entendeu? Mas...
Quando você coloca a pessoa no ambiente controlado, aí você vê o resultado. Você começa a entender onde as pessoas têm habilidades, onde elas precisam melhorar, onde ela está crescendo, onde ela precisa crescer e por aí vai. Então, nesse momento, assim, se você continua centralizando, sua equipe não vai estar pronta nunca. Sim. De fato, o primeiro é colocar, né, o colaborador no campo de batalha para que ele se desenvolva. Exatamente. Você falou aí alguns pontos trouxe o exemplo da autoescola, do ambiente controlado, de primeiro levar para um campo onde seja aberto, sem movimentação, esse tipo de coisa. Sim. Todo esse ambiente controlado. Isso tudo tem relação direta com processos, padrões e critérios claros, né? De desenvolvimento da empresa. Sim. Eu queria que você falasse sobre essa relação tanto no desenvolvimento das atividades do dia a dia, que a empresa precisa entregar, quanto no desenvolvimento do próprio colaborador, seja o colaborador que já está na empresa e precisa de um estágio a mais de desenvolvimento, tanto seja também para colaboradores recém-chegados. O quanto esses padrões são importantes para esse desenvolvimento e principalmente para que a empresa possa possibilitar a possibilidade de descentralizar tudo que hoje está empregado na figura principal do negócio, que é o dono da empresa. Tá. Vamos lá. Pensa comigo o seguinte, o que é um processo? Tá? O que é um processo? O que é um padrão? Se você pegar qualquer coisa, por exemplo, essa garrafa aqui, ó. Sim. Tá? Inclusive, uma garrafa muito linda do mundo paralelo do meu mentor, do Érico Rocha. O que acontece? Essa garrafa aqui ela é feita dentro de um padrão, dentro de um molde. Se eu não tivesse esse padrão, se eu não tivesse esse processo, qual a chance de eu fazer 2 garrafas iguais? Muito pouco. E 10 garrafas iguais? Menor ainda. Beleza. Então, quando eu tenho um processo padronizado, quando eu tenho um padrão, o que eu faço? Eu minimizo o impacto de dar errado. Com certeza. Por quê? Quando eu tenho um processo, pode dar errado? Pode. Pode não ter resultado? Pode. Mas não porque tu não seguiu o processo, é porque realmente não era para acontecer. Isso é muito comum em vendas. Tá? Mas na maioria dos casos, esmagadora maioria, vamos dizer que 90% dos casos, os resultados eles não acontecem por falta de seguir um processo. Por falhas no padrão, por falhas no segmento do processo em relação ao colaborador. Então, o processo ele vai ser extremamente importante, não só para o sucesso, mas também para a correção do fracasso. Entendeu? Independente de ser um novo colaborador ou de ser um colaborador antigo. Então, o processo ele vai garantir o sucesso da tarefa. Então, quanto mais processos eu tenho, quanto mais padrões eu tenho, quanto mais clareza eu trago, mais fácil fica para o meu colaborador fazer o que precisa ser feito e trazer os resultados que eu preciso. Sim. Entendeu? Perfeito. De fato. Você deixa estabelecido, né, tudo que precisa para o desenvolvimento daquela atividade. Sim. Isso, inclusive, é muito comum, você já trouxe isso em reuniões com clientes, com a gente aqui, feedback interno. Questões tipo assim, existe o processo e quando o processo existe, eu tenho, por exemplo, margem para cobrar aquele colaborador, tipo assim, ele precisa fazer uma atividade, desenvolver uma atividade dentro da empresa. Existe um processo. Ele vai fazer a atividade. Aí ele chega para você e diz, como você disse, existem determinados momentos em que mesmo com o processo a atividade não acontece da forma que deveria. Você deu exemplo de vendas, né? Vendas, você depende também do outro lado fazer de fato a compra. Mas quando o colaborador chega para você e diz, Marcos, não deu certo isso aqui. Eu fiz, mas não deu certo. A primeira coisa que você pergunta é, seguiu todo o processo? Exatamente. Porque aí, de fato, tipo assim... não se cobra resultado, se cobra processo. Exatamente. O resultado é consequência. O dono da empresa, ele vai estar calçado com o processo que a empresa tem
E, tipo assim, ele vai ter mais respaldo ainda para cobrar o colaborador. Principalmente se o colaborador não fez como está no processo. Sim, exatamente. Esse que é um ponto importante, né? É muito importante essa questão. Eu sei que, tipo, o dono da empresa ele já tem a prerrogativa de cobrar o colaborador porque é parte da função dele, né? Cobrar resultado, cobrar a entrega daquela atividade. Mas quando ele tem o processo já estabelecido, ele tem ainda mais respaldo para fazer aquilo. Ah, fez o processo do jeito que deveria? Se não fez, por que não fez? Porque o processo está claro, né? Está estabelecido ali. Esse é um ponto importante. Justamente com relação a essa falta de processo, falta de padrão dentro da empresa, eu queria que você falasse sobre uma dor que muitos, 100% dos empresários que têm essa dificuldade, essa centralização dentro deles, têm essa dor latente no dia a dia, que é de fato ficar, por exemplo, empurrando a equipe para que ela tenha que fazer tudo todo dia. Empurrar no sentido de, tipo, ficar cobrando, ficar relembrando o colaborador, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade que eles têm, que já muitos a gente chega pra gente aqui trazendo como um peso, né? Como um fardo de, pô, Marcos, eu tenho que toda hora estar cobrando fulano na empresa, isso é chato, isso é ruim pra mim. Vamos lá. Isso daí é falta de REC. Falta de responsabilidade estratégica do cargo. Dentro dessa responsabilidade estratégica do cargo, e essa é uma ferramenta exclusiva do nosso programa, né, do método administrador de resultado, essa ferramenta é a ferramenta justamente que resolve esse problema. Por quê? Porque nela você vai ter processos, atividades, habilidades, responsabilidades e outros atributos que o dono da empresa precisa passar para o colaborador e ele precisa internalizar isso. Então não sou eu que tenho que estar cobrando. Cara, sinceramente, se eu tiver que estar cobrando você fazer o seu trabalho aqui, não tem por que você estar aqui. Não faz muito sentido para mim. Sim. Tá? Porque eu tenho outras coisas para fazer mais importantes e você já tem a sua responsabilidade. Então, se você tem a sua responsabilidade, por que eu tenho que estar cobrando para que você faça a sua responsabilidade, que você cumpra com a sua responsabilidade? Não faz muito sentido, né? Então, isso acontece, essa dor de ficar empurrando o colaborador para ter que fazer isso, é porque o colaborador não tem responsabilidade. É porque o dono traz a responsabilidade para cima dele, tira o peso da responsabilidade do colaborador, traz para cima dele, e aí todo dia ele tem que estar cobrando. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Por quê? Porque fulano não tem a responsabilidade, ele não sabe que aquilo é a responsabilidade dele. Então ele fica de boa, na hora que mandar fazer eu faço. Sim. Mas até lá, tô de boa. Tá tranquilo. Você entendeu? Sim. Então isso aqui é uma falta de REC, né, de responsabilidade estratégica do cargo, de alinhamento de cultura e do treinamento adequado para que você faça com que o colaborador saia de um nível, do primeiro nível do estágio de maturidade, para o nível 4 de estágio de maturidade. Sim, perfeito. 100%, perfeito. Agora, a gente já falou bastante aqui sobre desorganização, sobre centralização, sobre tudo estar dentro da responsabilidade do dono. Agora você trouxe o exemplo do colaborador que não sabe o que tem que fazer na empresa, então por isso que às vezes ele não age. Ele não tem o discernimento de que não, isso aqui é função minha e eu preciso fazer isso independente do chefe mandar ou não. Exatamente. É parte da minha responsabilidade. Queria que você falasse agora um pouco sobre o outro lado, sobre uma empresa que tem uma equipe que já está totalmente desenvolvida, ou no estágio, né, como a gente falou que tem 4 fases, já está no processo de desenvolvimento mais avançado, já é um pouco mais independente. Que você falasse sobre, por exemplo, uma equipe de alta performance e por que essas equipes dependem de clareza e não de pressão. Isso é muito básico. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não trago clareza para os meus colaboradores no sentido de que qual a clareza? Clareza do que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. A partir do momento que ele tem clareza do que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e por que ele tem que fazer, se ele não faz porque ele não quer. E se ele não faz porque ele não quer, ele vai procurar outro lugar para fazer. Sim. Certo? Então, uma equipe de alta performance, ela responde essas 3 perguntas. O que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Sim. Então, a gente tem processo, a gente tem REC,
A gente tem a responsabilidade estratégica do cargo, a gente tem processo definido e a gente tem cultura alinhada, né? E aí, esses 3 elementos fazem com que uma equipe seja uma equipe de alta performance. Aí, eu não tenho pressão. Eu tenho cuidado com o resultado, qualidade de resultado e foco no processo. Sim. Então, a gente substitui a pressão pelo foco, pela disciplina. E isso faz com que os resultados cheguem. Sim. Só para deixar claro, né, para nossa audiência, essa pressão, nesse caso, seria o que a gente já falou anteriormente. Cobrança. Da cobrança, né? Porque fulano já fez isso, fulano já fez aquilo. É cobrança, de fato. De fato, é essa cobrança. E pressão também por resultado. Pô, não entregou, e aí vai fazer o quê? E tal. Cara, eu vou te dizer, se não tem processo, é isso mesmo. Mas, infelizmente... eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente discorde, mas é fato. Toda pessoa que trabalha numa empresa tem que saber lidar com pressão. Porque é o seguinte, se eu não sou uma pessoa preparada para lidar com emoção e para lidar com a pressão, cara, eu não vou fazer muita coisa na vida. Sabe por quê? Porque na maioria dos casos, eu vou te dizer de coisas básicas. Passar numa prova do Detran para você tirar a habilitação é pressão. Você conquistar a garota que você quer para você namorar é uma pressão. Assim como entregar resultado dentro de uma empresa é pressão. Entendeu? Só que é o seguinte, existe a maneira certa de você aumentar a pressão de um colaborador. Cara, se eu não trago as ferramentas do o que, como e porquê, a pressão que eu vou fazer no cara é muito mais psicológica e emocional. O cara vai dizer, pô, mas eu não sei o que fazer. Eu tô perdido. Agora, se eu trago todos esses elementos e mesmo assim o resultado não tá acontecendo, cara, vamos ver, vamos gerar resultado. Você tem tudo aí, vamos estudar, vamos aplicar as ferramentas do jeito certo, vamos seguir os processos certos. Isso também é pressão. Sim. Isso também é cobrança. E desculpa, tem que ter cobrança sim, tem que ter pressão sim, porque senão o resultado não vem. Sabe? Se a gente não tem pressão, se a gente não tem uma cobrança, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. Só que o problema depois, ele fica só pro dono. Sim. Entendeu? Porque é o seguinte, cara, beleza, vamos tirar, não pode ter pressão, não sei o quê. Beleza, mas pensa num vendedor. O vendedor tá lá, o salário dele tá na conta. O cara vendeu nada no mês, e aí? Quer dizer que eu não posso cobrar ele pelo resultado? Não posso cobrar? Não posso chamar atenção? Posso, tenho, devo. Por quê? Porque o prejuízo fica para a empresa, irmão. E se no próximo mês acontecer a mesma coisa? E se no mês seguinte acontecer a mesma coisa? Cara, segundo ou terceiro mês a mesma coisa, a pessoa com má vontade não está entregando resultado, infelizmente ela vai ser promovida para o mercado de trabalho. Então tem que ter pressão sim, tem que ter meta, tem que ter resultado sim. Senão não vai trazer resultado. Tem que ter. Agora me surgiu uma dúvida aqui que eu queria tirar com você. Que, por exemplo, você trouxe aí na sua fala a questão de coisas externas ao trabalho que envolvem a vida pessoal da pessoa. Mas que independente do que seja... Não, eu não trouxe. Eu dei exemplos de como funciona a pressão em outras partes da sua vida que não na empresa. Exatamente. Exemplos de pressão em determinados momentos da vida. Como a questão do Detran ou de arrumar uma namorada. Sim. Que são pressões. Sim. Né? Tem pressão para você passar e tem pressão para você arrumar uma namorada, e isso em outras fases da vida, no que você vai fazer, geralmente tem uma pressão. Sim. Maior ou menor. Mas eu queria te perguntar, por exemplo, por que a pessoa não encara dessa forma, por exemplo, cara, eu tenho pressão para passar na prova do Detran. Eu tenho pressão para arrumar uma namorada. E na empresa eu tenho que ter pressão para conquistar os meus objetivos profissionais, bater as minhas metas. Por que, por exemplo, quando a pessoa é cobrada, nesse caso, na empresa, ela fica às vezes chateada, faz bico, vai trabalhar de cara feia?
Por exemplo, ela não entende, por exemplo, como uma pressão, e sim como mais uma satisfação do chefe. Ela começa a ver o chefe como alguém que é tipo assim, cara, esse cara tá me cobrando demais e ele não tem por que fazer isso. Isso aqui vai dar um corte, inclusive, que eu vou falar. Sabe por quê que tudo isso acontece? Eu vou te falar agora. Segredo revelado aqui agora. Quando a pressão de você perder numa prova do Detran, você se sente pressionado para passar na prova? Quando você se sente pressionado para conquistar uma namorada, essas conquistas são para você. Quando você recebe a pressão do seu chefe, quando você recebe a pressão do teu empregador, o resultado não é para você, é para a empresa. Erradamente, você pensa dessa maneira. O resultado é teu. Sim. Sacou? Só que na cabeça do colaborador, não. Mas eu não vou me esforçar, eu vou estar ajudando o meu patrão. Cara, se tu não ajudar o teu patrão, tu vai ser demitido. Desculpa. Se você não ajuda a empresa, você vai ser promovido no mercado de trabalho. Então as pessoas elas ficam chateadas porque recebem pressão do patrão. Por quê? Porque ela acha que porque ele tá me cobrando, mas a empresa não é minha. Beleza, mas o emprego é. Se você não se esforçar para gerar resultado, o emprego vai deixar de ser seu e vai ser de outra pessoa. É duro? É. Talvez a galera CLT que, sei lá, porventura vai assistir esse podcast, vai falar assim, porque o Marcos é isso e aquilo, mas é só verdade. Tentaram cancelar o Thales Gomes quando ele falou isso. Mas é verdade, velho. E quem é empreendedor que está assistindo isso daqui vai dizer, pô, é isso mesmo. Porque é o seguinte, cara, você trabalha aqui, certo? Sim. Beleza. Se eu te chamo a atenção pelos resultados, você, inclusive, estudou, se formou agora e tudo mais, você sabe, você entende o lado empresarial da coisa. Sim. Então, pô, se eu te cobro pelos teus resultados, é óbvio, os resultados são para a empresa? São, mas são os teus resultados. Se você não gera resultado para você mesmo, como é que você vai crescer na tua vida? Como é que você vai crescer na tua carreira? Se você não gera resultado nem para você mesmo. Sim. Você vai usar o preceito de que, não vou gerar resultado porque a empresa é do Marcos. Então, meu irmão, você está no lugar errado. Você tem que sair daqui e abrir a sua própria empresa. É uma mentalidade pequena, né? Você entendeu? E cara, eu vou te dizer, 10 vezes que tu cresce na empresa de outra pessoa, muito melhor do que tu crescer na empresa na tua própria. Sabe por quê? Porque não tem toda dor de cabeça, não tem dívida, não tem cliente que não te paga. Bicho, pergunta para 50 empreendedores aí, cara, se o cara quer voltar a ser CLT, se ganhando a mesma coisa que ele... Então, nessa questão aí, as pessoas reclamam porque elas não entendem que elas estão gerando resultado para elas mesmas. E aí elas têm esse falso moralismo de, não vou fazer para mim, é porque se eu estiver fazendo eu vou estar ajudando meu patrão. Cara, é teu patrão que tu tem que ajudar mesmo, porque foi o cara que te deu emprego, porra. Você entendeu? Ele te ajudou, né? O cara tá te ajudando, o cara tá te dando o teu emprego e muitas vezes, ó a polêmica que isso vai dar, muitas vezes tá pagando o teu salário por um trabalho medíocre que a pessoa faz. E você é obrigado a pagar o salário. Se, por exemplo, se não existisse CLT, se você fosse um prestador de serviço e você fizesse um trabalho mal feito, eu só ia te pagar depois que você refizesse o trabalho e fizesse o trabalho bem feito para entregar o resultado. Entregasse exatamente o que foi prometido. Você entendeu? O que você foi contratar para fazer. Exatamente. Sim. Então, é polêmico? Mas é uma verdade. Nem todo mundo está preparado para essa verdade. E ainda mais hoje em dia, as pessoas elas estão muito difíceis. A visão é distorcida. A visão é extremamente distorcida e são muitos direitos para poucos deveres. Exatamente. É porque rola, por exemplo, muito papo de não sei, você provavelmente já deve ter visto um áudio famoso na rede social de tô indo ali ganhar meus 20 e pouco. Sim. 20 e tantos mil pro meu patrão e pouco para mim. Por exemplo. Esse é um meme, por exemplo, engraçado. Mas que passa muito na cabeça de quem é funcionário. Por exemplo. Sim. Entra na empresa, sei lá, um pagamento de 20 mil reais. Sim. Por um serviço. Entra um pagamento de 20 mil reais na empresa. Cara, aqueles 20 mil só vai pro bolso do patrão
aqueles 20 mil, desculpa, se o patrão foi responsável. Exatamente. Porque não vai entrar 20 mil no bolso dele. Exatamente. Tem salário, tem imposto, tem aluguel, tem energia, tem equipamento. Só vai entrar 20 mil limpo se ele receber em cash, que ele não precisa tirar nota e a Receita não vai ficar sabendo. Hipoteticamente, tá, pessoal? Não façam isso. Isso é ruim. Tá? Isso é só uma hipótese aqui que o Vini trouxe, mas... Exatamente. Enfim. Qual que é o ponto? Cara, é um assunto polêmico. Sim, isso, tá, mas faz muito sentido. Quando eu tenho esse trocadilho dos 20 e pouco, 20 mil pro patrão e pouco pra mim, cara, é fácil. Sabe o que tu faz? Tu vai lá, constrói uma empresa, contrata pessoas, adquire dívidas, né? Deu o que der, você no mês que vem, dia primeiro tá devendo aluguel, tá devendo salário. Cria um produto... Cria uma solução, vai lá, toma risco, pega empréstimo no banco, se endivida, muitas vezes bota o teu patrimônio pessoal em risco, vai lá e faz isso. Aí vai ser 20 para tu e pouco para o teu funcionário. Exatamente. É proporcional ao, tipo assim... O nível de risco. Exatamente, as horas trabalhadas, o risco de fato que ele está assumindo. Porque, tipo assim, o CLT, né? A gente está dando o exemplo de funcionário patrão. Uhum. Ele é pago para trabalhar 8 horas por dia e entregar um trabalho naquelas 8 horas. Uhum. Certo? O dono do negócio... Sabe que horas eu saí daqui ontem? Pois é esse que tá o ponto. O dono... Eu não sei, tá? Diga-se de passagem. Eu saí... Faltava 20 para as 11 da noite. Pois é. O dono do negócio, às vezes ele tem que ficar mais tarde. Que não fique até 11 da noite. Por exemplo. Sim. Mas fica até 8 horas. Fique depois que a porta baixa e os funcionários vão embora. Ele fica. Às vezes ele tem que chegar mais cedo. Sim. Porque isso faz... Quem chegou primeiro aqui hoje? Foi o senhor. Eu cheguei, o senhor já tava. Pois é. Aí, tipo assim, cara, a responsabilidade maior é dele. As dívidas que a empresa tem está no nome dele. Exatamente. É ele que tem que arcar com esse tipo de coisa. Naturalmente ele vai ganhar mais. Porque o risco maior é dele. É a lei do risco e do retorno, né? Exatamente. Assim, quando, por exemplo, como funcionário CLT vai lá e faz um trabalho por fora, o dono vai lá e dá o quê? Uma comissão para ele. Geralmente é isso que acontece. Sim. Ele não precisaria. Legalmente, ele só lhe deve salário. Você CLT. Eu adoro pagar bônus. Pois é. Tipo, vai fazer mais? Vai fazer mais, você vai naturalmente ganhar mais. Sim. Faz o do CLT, vai ficar como CLT. E é tipo, é essa visão que as pessoas não têm. Elas gostam muito de reclamar das coisas. Ah, meu patrão, pô, não aumenta o meu salário, não faz nada, né? Pô, mas peraí, será que a empresa tá de fato aumentando o faturamento dela? Será que ela pode pagar um aumento? Esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. A gente, de uma maneira geral, eu digo a gente ser humano, a gente tende a olhar primeiro pro nosso e depois pros outros. Uhum. Primeiro a gente quer ver o nosso lado, né? Mas isso é... Então, esse é um assunto polêmico, mas que rende bastante discussão, né? Sim. Daria um podcast, um papo de ADM só sobre isso. Eu queria te perguntar agora, por exemplo, sobre deixa eu pegar aqui. Como processos bem definidos libertam o dono e empoderam a equipe. O processo é uma receita de bolo. Quando eu crio um processo bem definido, eu simplesmente dou uma receita de bolo na mão do meu colaborador e falo, pega aqui e faz o bolo. E aí o que eu vou cobrar? O resultado do bolo, beleza. Mas, se o resultado do bolo não foi satisfatório, eu começo a checar o meu processo, começo a melhorar o meu processo. Sim. Até o ponto que o processo fica, a receita do bolo fica tão boa que é impossível de qualquer pessoa pegar aquela receita e não fazer um bolo gostoso, certo? Então, o processo ele liberta por quê? Porque tudo que você precisa, tudo que o teu funcionário vai precisar é seguir o processo. Sim. É básico, mínimo. Ah, Marcos, como é que eu faço tal coisa? Cara, pega lá o manual do processo, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. Tá lá. Acabou. Uhum. Entendeu? Isso é libertador. Por quê? Porque você já vai ter tudo pronto, tudo mapeado, e você não vai precisar ficar naquela agonia de, como faz? E o colaborador, não, tá aqui, ó, toma aqui, o processo é esse, é isso que você tem que fazer, o processo tá aqui, você tem que seguir esse passo a passo. Sim. Literalmente, o processo é um passo a passo do que fazer e como fazer. O problema é que os empreendedores têm preguiça, né? Sim. Mas existe um método. Uhum. E com o método correto, você consegue fazer
de forma assertiva para gerar resultado. Exatamente. Eu ia dizer que fica mais fácil. De certa forma fica mais fácil, mas mais do que fácil fica de forma mais assertiva, né? Porque você está seguindo um método que está pronto, que já foi aplicado em outros lugares, com outras empresas, que deu certo e que, por ser, por exemplo, um método, um processo pronto, pode ser replicado também no seu negócio. Obviamente, obedecendo todas as características da empresa, às vezes uma peculiaridade aqui, outra ali, uma adaptação que precisa ser feita, mas o método está pronto e pode ser replicado. Eu queria que você falasse agora sobre ferramentas práticas, né? Para criar uma autonomia sem perder, por exemplo, o controle do funcionário. Porque a gente está falando aqui sobre descentralização, sobre delegação, mas às vezes o dono que está nos ouvindo agora pela primeira vez, ele nem sabia que existia isso, com esses termos, do jeito que a gente está falando. Sim. Ele quer sair daqui e já tentar empregar essa descentralização, só que às vezes ele não sabe por onde começar. E eu queria que você trouxesse essas ferramentas práticas, né? Essa vivência que você já tem, tanto de experiência sua, quanto replicando com outros alunos que você já tem. Existem 5 fases do empresário, tá? Existem 5 fases. E eu vou contar as 5 fases do dono da empresa, que está do caos ao administrador de resultados. Sim. A primeira fase é a fase do dono em caos. É o cara que é a empresa bagunçadíssima, virada de cabeça para baixo. A empresa que nada dá certo, e equipe dependente, e por aí vai. Sim. A segunda fase é o dono desorganizado. É a empresa que ele já começa a querer organizar algumas coisas, mas ainda não sabe para onde ir. Aqui ele já começa a pensar num processo ou outro, delega uma coisa ou outra, mas ainda é um cara centralizador de tudo. Sim. A terceira fase é a fase que responde essa pergunta, que é o dono, líder, gestor operacional. Nessa fase é a fase que, de fato, você começa a dar autonomia para os colaboradores, que você cria processos, estrutura processos da empresa, começa a não ser mais a pessoa, o executor, mas ser o maestro da orquestra, eu vou chamar assim. Eu sou músico, então eu vou trazer essa referência. Ele é o maestro da orquestra, ele não é o cara que toca, mas é o cara que vai reger todo mundo que está tocando ali. Sim. Certo? Sim. A quarta fase é a fase do dono estruturado, o empreendedor que já é estruturado. Só que ainda falta o quê? Falta o crescimento, a alavancagem, cultura. E aí sim ele chega na última fase, que é a fase do administrador de resultados. Mas vamos voltar para a fase 3, onde ele é o gestor operacional. Ele não é o cara que executa, mas ele é o cara que controla as operações. Sim. Nessa fase, é a fase onde ele começa a criar a parte de autonomia dos colaboradores, mas ele quer controlar isso. Então ele vai precisar de ferramentas de gestão das operações, né? Ele vai precisar de basicamente, uma planilha de Excel já dá para fazer isso, onde você vai determinar as tarefas, né? Ali a rotina diária, um Google Agenda já dá para fazer. Sim. Você vai pegar as rotinas diárias ali e você vai colocar todas as rotinas diárias, tudo que a pessoa tem que fazer naquele dia, delegar isso para ela e depois sair conferindo o que foi feito e o que não foi feito e os resultados. Então, basicamente, um Google Agenda já começa. Existe uma metodologia para isso, que não tem como eu trazer isso aqui agora, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando sobre isso. Ou mais. Mas tem uma metodologia para isso. Para você se tornar um gestor operacional, que é literalmente assim, 50% do caminho para que você comece a guinar mesmo para o crescimento, para o resultado da empresa, né? E aí a gente chega na última fase, que é a fase da gestão, né? Onde você realmente vai administrar resultados dentro da empresa, que esse é o principal objetivo e por isso que a gente chama, né, o nosso programa de método administrador de resultados, porque é exatamente isso que a gente traz para o dono da microempresa, é o cara que vai realmente administrar resultados no negócio dele. Sim, perfeito. Não, maravilha. Você falou em uma determinada pergunta que eu fiz aqui, você tocou no ponto de cultura. Sim. Que a função do dono do negócio é estabelecer uma cultura de resultados e cuidar para que essa cultura se perpetue. Continue ali regando, por exemplo, ele rega todos os dias, o trabalho dele é regar todos os dias para que essa cultura continue viva ali. Sim. Dentro da empresa.
Eu queria te perguntar, por exemplo, como é, aí pegando essa parte da cultura, como é que o dono da empresa sai hoje do... manda quem pode, obedece quem tem juízo, dessa questão, por exemplo, da pressão que a gente já falou aqui, governança pela pressão, né? Centralização, tudo isso que envolve, para a construção de uma cultura, por exemplo, de responsabilidade dentro do negócio. Eu vou ser polêmico novamente aqui, tá? E eu vou... Esse episódio do podcast vai ser o episódio das polêmicas. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo tá completamente certo. Não tá errado, não. Tá certíssimo. Tá. E assim, ó, o dono da empresa, de fato, ele tem que mandar. Ele tem que controlar, tá? E se o colaborador tiver um mínimo de senso e de juízo, ele vai obedecer. Porque se ele não obedece, o caos tá aí. Imagina se tu fizesse tudo que tu quisesse da tua cabeça aqui. Tu não tava aqui faz tempo. Vou transformar a empresa numa terra sem lei, não existe. Você entendeu? Então, sim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sacou? Então, tipo assim, você quer mandar também? Cara, tá aqui, ó. Sua participação. O cash pra você mandar aqui também é esse aqui, ó. Você tem que pagar isso aqui. Aí você vira sócio. Traz o cheque. Aí sim você vai poder conquistar o direito de questionar as minhas ordens. Sim. Entendeu? Então, só para deixar isso bem claro, criou um estereótipo em volta do mundo corporativo, do mundo empresarial, de que o dono da empresa, não sei o quê, que a empresa tem que ser assim, tem que ser assado. Não. O dono tem que mandar mesmo. O dono tem que cultivar a cultura mesmo. O dono tem que fazer trabalho de dono da empresa mesmo. E o colaborador, o funcionário, tem que fazer o trabalho de funcionário. Se ele não aceita as regras, as normas e as ordens que o dono dá, ele tem que capar o gato, cara. Ele tem que sair dali. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim... E essa cultura não funciona em lugar nenhum, né? De quê? De que a empresa é... Vou criar uma empresa, mas tipo assim, eu vou ser o dono e eu não vou cobrar o meu colaborador. Mas isso não existe. Vou deixar ele tranquilo na dele o dia todo. Pode chegar a hora que... Pode atrasar, não se preocupe, não vou me preocupar com isso não. Tá, beleza. Vamos... Empresa assim não existe. Vamos pensar no mundo... Olha só que maluquice isso. Vamos pensar no mundo onde você chega a hora que você quer, você faz o que você quer, eu não te cobro o resultado, eu não reclamo, eu não chamo tua atenção, eu não valido o processo, nada. Quem que é o maior prejudicado aqui? É a empresa. Eu acho que é a própria pessoa. Sabe por quê? Porque beleza, tudo bem, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso por quanto tempo? Eu não acho que seja por muito. Porque a empresa não vai durar o suficiente para você ficar muito tempo fazendo aquilo ali. Com essa filosofia aí, você entendeu? Vai fechar posse rapidinho. Empresa que não tem cultura de resultado não é empresa, é ONG. Desculpa. Sim. Empresa sim tem que ter resultado. Empresa tem que ter crescimento. Empresa tem que ter meta, tem que ter cobrança. E sim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Perfeito. Agora, a cultura de responsabilidade é justamente uma cultura onde eu não preciso ficar te cobrando para isso. Sim. Esse é o ponto. Tá? Marcos, qual é o primeiro passo, por exemplo, para quem quer sair desse ciclo em que tudo depende dele? A gente está se aproximando aqui ao final do episódio, né? A gente já falou bastante sobre esse tema. Sim. A nossa audiência que está aqui já entendeu que não, a minha empresa hoje, eu tenho dependência, mas isso não é certo. Existe um mundo onde eu posso ter a minha empresa que ela não dependa tanto de mim. Ele entendeu isso. Agora vamos para ação prática. Qual que é, por exemplo, o primeiro passo em que ele pode já aplicar no negócio dele? Estudar. Acabou. O primeiro passo é estudar. A gente passou o episódio todo batendo na tecla de que você precisa se desenvolver para fazer a tua empresa crescer. É estudar, é buscar conhecimento, é buscar inovação. A gente tem um programa muito fera, que é um programa que mistura conhecimento, consultoria, mentoria, ferramenta, processos, tudo pro dono. É um passo a passo completo, não é só toma aí e vai e se vira, não. Sim. Tem consultoria, tem reunião individual comigo,
tem consultoria, tem mentoria, tem tudo para que você possa se desenvolver. Perfeito. Então, o primeiro, e para mim é o único passo, é conhecimento. É você se desenvolver. Quem não se desenvolve fica para trás. Tem um segundo passo aí, que eu vou falar. Aí o senhor me corrija se estiver certo ou não, mas eu vou falar. Que é o que a gente já viu de experiência aqui. Eu já estou aqui trabalhando contigo há 3 anos. Sim. Consultoria, construção de método. Sim. Tá? Que é o seguinte, o primeiro passo você falou que é estudar. Sim. O segundo é colocar em prática. É aplicar. Esse é o segundo passo, tipo assim, você não pode abrir mão desses 2 passos. Porque, por exemplo, por que eu digo isso? As pessoas podem estar falando, mas não, é óbvio que é aplicar. Só que eu falo isso baseado em experiências que a gente tem aqui. É o óbvio que precisa ser Exato. dito. As pessoas chegam aqui porque elas têm um problema. Sim. Elas chegam aqui atrás da solução. Só que quando a gente entrega a solução que elas precisam executar, porque 100% do trabalho não é nosso. Sim. A gente entrega, por exemplo, a solução e elas precisam executar no negócio delas. Às vezes a gente presta o serviço, às vezes a gente entrega a metodologia pronto. Sim. Quando chega na parte delas executarem, é que começa, às vezes, alguns não são todos, tá? Felizmente a maioria executa e tem resultado quando coloca em prática. Mas os que não têm resultado são porque não executam. Uhum. E eu acho que isso é importante falar. Cara, você já se propôs... às vezes o mais difícil é a pessoa entender que ela tem um problema e que ela precisa buscar ajuda. Uhum. Esse é um ponto extremamente importante. Sim. A maioria das pessoas Concordo. não querem entender isso. Concordo. Elas ficam relutantes. Não, eu vou conseguir dar um jeito. Mais uns 3 meses aqui, eu acho que vai dar certo. Eu vou conseguir me reerguer. Não precisa de ajuda, não. Ela identificou que tem um problema. Ela encontrou alguém que tem a solução. E aí, quando essa solução é apresentada, ela não executa. Sim. Então, esse eu acho que é um ponto extremamente um importante, né? Pra gente deixar claro aqui. Tem que executar. Cara, procurou a solução, encontrou, executa. Porque se você executar, vai dar certo. Exatamente. Né? Concordo. O que não vai dar certo é, eu vou procurar um curso aqui, vou procurar uma metodologia, encontrei, vou estudar, mas vou deixar o conhecimento armazenado na minha cabeça. Exatamente. Não vou passar pra frente. Ou ficar naquela, né? Não vou ensinar nada pra ninguém, porque senão o pessoal vai... Perigoso, né? Vai que eu ensino aqui, fulano sai, vai aplicar em outro lugar. Mas bom mesmo é o funcionário dando prejuízo e sem gerar resultado. Isso é o melhor mesmo. Mas eu claro que é uma ironia. Mas eu tô controlando, né? É claro que tô controlando o prejuízo, que é isso que ele quer. Controlar, Bom, nós, do lado de cá, a gente prefere administrar resultados, exatamente. Né? Tem pessoas que resultado positivo. Tem pessoas que gostam de administrar prejuízos, exatamente, é diferente. Exatamente. Bom, qual a mentalidade o empresário precisa abandonar urgentemente para crescer? Ele precisa abandonar a mentalidade de que ele já sabe de tudo. E principalmente a mentalidade de vitimismo. Sim. Porque a culpa nunca é minha, a culpa é do governo, a culpa é da concorrência, a culpa é do mercado, a culpa é do dólar. Não, a culpa é sua. Sim. A culpa é sua. Tá? Então, essa mentalidade de vitimismo ele tem que abandonar urgente e ele precisa também abandonar a mentalidade de que ele já sabe de tudo, que ele não precisa mais de conhecimento. Perfeito, perfeito, maravilha. Qual ação prática eles podem tomar essa semana para começar a mudar esse cenário? Olha, as inscrições para o programa Administrador de Resultado ainda não estão abertas. Uhum. Até porque a gente não consegue controlar isso, porque a gente tem um fluxo muito grande de entrega e de demanda e a gente não... A verdade tem que ser dita e eu vou falar. A gente não abre para qualquer pessoa. Uhum. Não é qualquer empreendedor que chega aqui e fala, vou fazer, não é só ter dinheiro para pagar. Ou ele se qualifica dentro dos critérios que a gente precisa para poder fazer o nosso programa, ou então ele não vai fazer. Perfeito. Mas quem quer mudar esse cenário, cara, a primeira coisa que ele pode fazer é seguir a gente lá no Instagram. Tem um canal exclusivo lá no Instagram, né, chamado Comunidade ADMC. Sim. Né, que ele pode participar. E lá eu entrego algumas aulas específicas que eu não solto em lugar nenhum. Então, de tempos em tempos, eu faço lives exclusivas e entrego materiais exclusivos lá, onde eu não entrego em lugar nenhum. Conhecimento gratuito exclusivo. É um conteúdo gratuito e, principalmente, quem está lá tem acesso primeiro também. Sim. Ao programa Administrador de Resultados. Perfeito. Né? E lá ele vai poder ter a oportunidade de se qualificar para poder aplicar para o nosso programa. Perfeito. Maravilha. Tá? Maravilha. Acredito que hoje foi um episódio bastante intenso, né?
polêmico, eu diria. Intenso. Polêmico, eu diria, né? Porque assim, ó, eu acho que o dono da microempresa, tem muita gente que trabalha e ajuda e defende o dono da média, da grande empresa, né? Sim. Mas eu vejo pouquíssima gente, eu vejo não. Sinceramente, eu não vejo ninguém falando com donos de empresas que tem, sei lá, 20, 30, 40 mil de faturamento, 2, 3 funcionários. Eu não vejo. Então, o meu foco é ajudar essas pessoas. Sim. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo e é por isso que a gente fala. E é uma polêmica que eu sei que esse dono de empresa, ele pensa a mesma coisa, mas não tem quem defenda ele nesse quesito, né? Bom, então é isso. Se tudo depende de você, se a sua empresa não é uma empresa, é uma prisão, né? Você não criou um negócio para ser escravo dele. Então, ó, se você curtiu esse episódio, se faz sentido, traz um amigo, né? Compartilha com um amigo, né? Para assistir, que vive dizendo que ninguém faz nada direito. Exatamente. Né? E é isso. Obrigado, Vini, por mais um episódio. Eu que agradeço. E a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço. Tchau. Tchau.